Boa noite a todos. Que alegria poder estar aqui na casa de Deus, nesse segundo dia da semana de oração. E que bom que vocês vieram para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Amém? Eu gostaria de pedir a vocês para abrirem a Bíblia em Atos capítulo 1. Esse livro de Atos está escrito aqui, Atos dos Apóstolos. Amém? Mas, na verdade, esse livro, de acordo com alguns eruditos, pode ser chamado também de Atos do Espírito Santo. Amém? Porque todas as ações, pelo menos a maioria delas, foram movidas pelo Espírito Santo. E eu acredito que quando nós nos entregamos a Deus, nós podemos ser usados por Ele. Amém? Eu nunca vou esquecer de uma mensagem que um professor fez lá no SAUD, quando a gente se formou. E ele fez uma analogia dos 4 evangelhos e os 4 anos que nós passamos fazendo teologia. E a analogia foi tão interessante que ele comparou cada um dos evangelhos com os anos de teologia. E você vê que o 4º evangelho, né, que é o livro de João, é o evangelho mais maduro que tem. É o evangelho onde tem mais teologia, é mais contundente. Você vê o livro de Marcos, o evangelho de Marcos, né? Você vê uma linguagem de ação, né? Como um jovem querendo fazer tudo rapidamente. Mas quando você vem para João, você vê já um senhor de idade. Nas palavras dele, ele vai focar no que Jesus falou. Ele vai focar no significado de tudo. E aí eu achei muito interessante essas analogias, porque faz muito jus ao que aconteceu lá no SAUT durante os 4 anos. E aí, para finalizar, ele disse, agora vocês vão para o campo. E lá no campo, vocês vão fazer a obra de Deus. E pode ser comparado com o livro de Atos. Agora vocês vão para o campo. Vocês já estudaram, vão continuar estudando, mas agora vai ser uma coisa mais prática. Vocês vão passar mais tempo nas igrejas, nos lares. E eu achei fantástico, nunca esqueci disso, apesar de que já fazem uns 12 anos, e é a primeira vez que eu menciono isso. Mas eu fico impressionado com o livro de Atos. E todos nós ficamos impressionados quando percebemos quão forte foi o trabalho do Espírito Santo aqui na vida dos discípulos. Amém? Você vai vendo um grupo pequeno, né? O livro de Atos começa com poucas pessoas, né? Os discípulos que estavam ali. E o grupo vai aumentando, e o grupo aumenta 25 vezes. Amém? Imagine se essa igreja multiplicasse 25 vezes. Alguém sairia lá de qualquer lugar do Brasil para estudar o que aconteceu com a igreja de Maraponga. Por que a igreja cresceu 25 vezes? E nós poderíamos fazer isso também com a igreja de Atos. Por que a igreja de Atos cresceu 25 vezes? E a resposta, irmãos, está aqui no versículo 8 do capítulo 1. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui, e o Senhor nos ama, o Senhor quer o melhor para nós, e o Senhor nos perdoa.
Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa esse momento de estudo da tua palavra, te pedimos em nome de Jesus, amém. Então, nós vemos aqui o texto de Atos 1, versículo 8, e diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Aqui está a promessa de Jesus, bem antes dele subir ao céu. E esse texto aqui está conectado com Mateus 28, quando ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto também está conectado com aquele momento final, né, do Evangelho de Marcos, quando ele diz: ide, pregai. Depois ele vai dizer assim: quem crê e for batizado será salvo. Amém? Então, é esse momento, cada um dos apóstolos pegou uma parte, né, algo que chamou sua atenção, e é por isso que nós chamamos de sinótico, né, Evangelho sinótico, porque eles têm uma visão parecida, Mateus, Marcos, Lucas. Mas aqui nós vemos a promessa do Espírito Santo, e nós vemos também o resultado. Qual foi o resultado que aconteceu com a igreja? A igreja de Atos era uma igreja ativa, era uma igreja que se reunia nas casas, era uma igreja que orava sempre, era uma igreja fiel, uma igreja desprendida. Você consegue imaginar uma pessoa ver muita gente passando necessidade e ele dizer assim: vou vender minha casa, vou vender meu terreno e vou entregar para essas pessoas, vou deixar lá para os apóstolos organizarem? Isso não é comum. Somente o Espírito Santo vai fazer com que o nosso coração ele se abra para a pregação do Evangelho. Amém? Não adianta 1000 sermões, não adianta 1000 estudos bíblicos, se o Espírito Santo não tocar o seu coração. É o Espírito Santo que transforma a vida, irmãos. Amém? Lembra dos ossos secos? Ezequiel. Foi o Espírito que entrou neles e deu vida. Nós estamos com a necessidade tão grande do Espírito Santo que nós não podemos imaginar. Billy Graham certa vez disse que 95% do que a igreja apostólica fazia era com base e com o apoio e guia do Espírito Santo. Amém? 95% do que eles faziam. Se tirasse o Espírito Santo da igreja apostólica, 95% das coisas que eles faziam iam deixar de existir. E de acordo com o pastor Billy Graham, ele dizia: se tirarmos o Espírito Santo da igreja de hoje, 95% das coisas que nós fazemos vai continuar do mesmo jeito. Você percebe que mensagem triste? É como se ele dissesse: nós temos 5% do Espírito Santo. E 95% do que fazemos é o quê? São métodos, são conceitos, né, teorias, costumes. Pode ser que esse argumento, esse pensamento seja muito exagerado. Pode ser que seja exagerado. Mas você percebe como a nossa igreja está diferente da igreja apostólica? A nossa igreja está muito diferente. Quando alguém diz assim: vamos sair para visitar, as pessoas dizem: eu não tenho como. Eu sei que muitos de vocês trabalham o dia inteiro. Eu sei disso. Mas no sábado à tarde, irmãos, nós não temos desculpa. Amém? Imagine que alguém dissesse: pastor, na semana não dá, e eu entendo. Mas se toda a igreja saísse no sábado à tarde para fazer uma visita, não seria diferente? Imagine que no sábado à tarde todas as pessoas saíssem: pastor, mas eu não sei dar estudo bíblico. Pois então, só ore com as pessoas.
Só ore. Pastor, eu estou com medo do Covid. Pois então faça uma ligação. Faça uma live, como aqueles irmãos estavam fazendo, né? Uma live. Pega o seu WhatsApp, abra o vídeo, diga, fulano, eu estou aqui para orar com você. Como é que você está? Amém, irmãos? Nós teríamos uma igreja diferente. E Deus está esperando isso, irmãos. E Deus está disposto a nos conceder. Deus está disposto a nos guiar. E eu queria trazer para vocês um assunto que tem me deixado intrigado. Porque o Espírito de Profecia, lá no livro Mensagens aos Jovens, diz que nós deveríamos analisar tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, nossas intenções. Porque é isso que está sendo analisado lá nos livros do céu, lá nas cortes celestiais. Está sendo analisado quem nós somos. E nós somos aquilo que pensamos. Essa semana eu vi um pensamento que nunca mais vou esquecer. A alma se tinge com a cor dos nossos pensamentos. A alma se tinge com a cor dos nossos pensamentos. Então, aquilo que nós pensamos, né, vai mudar a nossa vida. Vai mudar as nossas ações. E Deus, Ele tem tudo isso aberto. Mas Ele quer nos usar. Amém? Ele quer nos usar. E lá em Isaías 58 diz que nós seremos reparadores de brechas. Lá em Isaías 58 diz que aqueles, né, que seguirem os passos do Senhor, né, que guardarem o dia do Senhor, que forem fiéis ao Senhor, o que vai acontecer com eles? Eles ouvirão uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Amém? Esse é o caminho, andai por ele. E eu, por algum tempo, pensei, como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Como que nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo? E eu me deparei com um texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais. E lá diz que um dos dons é o discernimento espiritual. E esse dom nós podemos ter. Amém? O que é o discernimento espiritual? É quando Deus, Ele nos mostra com clareza. Ele fala mais alto para a gente consegue ouvir mais. E eu tenho certeza que Deus, Ele fala com todas as pessoas. Amém? Deus, Ele fala com as pessoas. O problema é que, assim como as ondas do rádio, elas estão aqui. Se eu pegar um rádio aqui agora e sintonizar, o que vai acontecer? Eu não vou ter acesso ao que está passando na rádio. Mas se eu não sintonizar, eu não vou ouvir. Isso não significa que as ondas não estão aqui. Elas estão, mas eu não estou sintonizado. Vocês percebem a diferença? Então, Deus espera que os seus filhos estejam sintonizados. Deus espera que nós estejamos sintonizados. E quando nós estamos sintonizados, nós conseguimos entender melhor o que Deus está falando. Amém? Vocês querem aprender como ficar sintonizado com Deus? Amém? A primeira coisa que nós precisamos fazer é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Não adianta você querer ouvir a voz de Deus se você não lê a palavra de Deus. Não adianta. Porque você não vai conseguir distinguir quem é que está falando. A melhor forma de você entender a vontade de Deus é você estudar a palavra de Deus. Porque a vontade de Deus, ela já está aqui, muito clara. É igual um jovem, imagine que um jovem chega para mim e diz assim, pastor, eu estou apaixonado por alguém,
e eu quero namorar. Ótimo. Ele é daqui, dessa igreja, ou é da outra igreja, de Fortaleza? Qual é? Qual é a igreja dele? Não é da igreja não, pastor. E você quer saber qual é a vontade de Deus? Queria que o senhor orasse. Eu falei, não vou orar. Não precisa orar. Porque já está escrito que essa não é a vontade de Deus. Não é verdade, irmãos? Onde que está escrito isso? 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual. Então, esse tipo de oração, não precisa orar, não precisa fazer. Porque já está respondido. Vocês percebem, irmãos? Então, existem muitas coisas que já estão lá. Certa vez eu fui fazer uma visita e aí a irmã me perguntou sobre casamento. Amanhã nós vamos ouvir um pouco sobre casamento. E eu disse, pastor, isso. Minha filha, o que você está falando parece 1 Coríntios 7. Vamos ler? E aí nós fomos ler. E era interessante que tinha 3 irmãs lá, a mesma família. Aí começamos a ler. Se você está casada, não deixe o seu marido. Desse jeito, Paulo falando para várias pessoas. Eu disse, isso aqui está parecendo com você. Se você está viúva aqui, não sei o que, isso está parecendo com você. Os conselhos, todos ali. Amém, irmãos? Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Primeiro ponto. Segundo, nós precisamos orar. Precisamos ter o costume de orar. E, se der tempo, ainda vou falar aqui essa semana sobre os 7 passos da oração. Os 7 passos da oração. E um dos passos da oração, o último deles, é você ficar em silêncio. Para você ver o que Deus vai falar com você. Amém? Então, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, e aí, o que vai acontecer? Nós vamos estar em sintonia com Deus. Então, ultimamente, eu tenho meditado sobre isso e percebido algumas coisas. Primeiro, nós ouvimos a Deus através dos nossos pensamentos. As nossas tentações, elas vêm através dos pensamentos. Ellen White escreveu uma meditação chamada E Recebereis Poder. Eu acredito que é uma compilação, né? E num desses dias, ela mencionou que ela estava no seu quarto, quando ela viu uma luz muito grande, muito forte. Ela sentiu o clima mudar. Ela sentiu uma paz tão grande que ela não conseguia descrever. E ela sabia que tinha alguém ali, mas ela não conseguia ver. Então ela percebeu que era Jesus que estava ali, mas ela não podia ver. E ela disse, e ele falava comigo, eu não ouvia a voz. Mas ele falava comigo e eu entendia tudo. Ela não ouviu a voz. Mas Deus falava com ela. Como? Através dos pensamentos. E ela dizia, e os assuntos ficavam tão claros na minha mente, e depois eu comecei a escrevê-los. Amém? Então, presta atenção. Existe um canal entre o espiritual e o físico. Existe um canal. Esse canal é a nossa mente. Amém? É por isso que o inimigo, ele luta tanto para obstruir a nossa mente. Quando nós temos uma vida desregrada, a nossa mente, ela não consegue captar as coisas. Tu já viu que às vezes alguém conta até uma piada e você não consegue entender a piada? Alguém lê um texto e a pessoa não entende o texto? Mente embotada. Eu tinha um costume, como eu tinha muitas igrejas, aí continuo tendo, mas no passado eram 20 igrejas, então, às vezes, na hora da comissão, eu dava um treinamento de como fazer um sermão. E aí eu abri um texto que eu sabia que dava para fazer um sermão com um texto só, e aí eu dizia, irmãos, o que vocês entenderam desse texto?
E muitos irmãos liam o texto e nem entendia nada, falava outra coisa. Ah, isso que benção que Jesus está voltando. Que negócio de Jesus está voltando? Esse texto não fala disso. Entendeu? Muita gente lê e não entende. Alguns chamam isso de analfabeto funcional. Leu e não entendeu. Mas quando a nossa mente ela está clara, a gente entende. Amém? E quando a gente não consegue entender, nós podemos pedir sabedoria a Deus, e aí Ele vai nos fazer entender. Amém, irmãos? Você sabia que existem pessoas aí fora que servem a Satanás, e eles são vegetarianos, que Satanás pede para eles? E aí eles vão dizer, mas por quê? Para que eles tenham uma mente limpa para ouvir o que eles têm a dizer. É assim. Então Deus quer falar com a gente. Amém, irmãos? Deus quer falar com a gente e existem vários canais. Bíblia, oração, natureza, circunstâncias. Circunstâncias também é uma forma de ele falar. Mas uma das melhores formas é aqui, direto com você. Direto. E aí, como veio essa questão dos pensamentos, eu comecei a analisar melhor, porque todos nós caímos em tentação, às vezes, sim ou não? Todos nós caímos. É uma palavra que você fala e feriu a pessoa, né? É uma brincadeira que você faz e não deveria ter feito. Então, são tantas coisas. Então, eu queria dizer para vocês que existem três formas de você ouvir vozes. Primeira voz pode ser a sua própria voz, o seu próprio pensamento, o seu próprio raciocínio. Então, imagine que você está em casa e você está cansado e você pensa, ou vontade de tomar um banho. Você acha que isso vem de quem? De Deus? Do inimigo ou de você mesmo? Vamos avaliar aqui. Você está em casa, está com vontade de tomar banho, vem à vontade. Você acha que vem de Deus isso, do inimigo ou de você mesmo? Nós mesmos, né? Agora imagine que você está lá, e aí deu 6 horas, e você sabe que o culto é 7h30, né? 7h15, e aí você diz, hoje tem culto, vou para a igreja. Esse pensamento vem de quem? Vem de Deus. É Deus que está mandando você vir para a igreja. Certo? Mas aí, de repente, você chega e diz assim, mas eu estou tão cansado, eu não vou hoje não, amanhã eu vou. Você acha que esse pensamento vem de quem? Certamente é do inimigo, irmãos. Certamente. Quantas vezes, o irmão estava falando ali da distância, né, daqui para lá, para minha casa, e para vocês, se alguém disser assim, pastor, vamos fazer uma viagem aqui de 300 quilômetros? Vamos. Porque eu sou acostumado a dirigir, certo? Acostumado a dirigir. Então, andar 30 quilômetros, 60, não é problema para mim. Porque quando eu estava em Sol Nascente, tinha igreja que era o quê? 150 quilômetros. Entendeu? 140 quilômetros. O mais comum era 87 quilômetros, Canoa Quebrada mesmo, de Cascavel para lá eram uns 90 quilômetros. Então, entrava no carro, 1h30 dirigindo, ouvindo minhas coisas. Então, para mim, isso não é problema. Mas, no meu segundo distrito, lá em Camusim, né, tinha uma igreja de Camusim até Acaraú. Eram 2 horas de viagem. Só de ida. Entendeu? Então, quando eu ia para lá, tinha vezes que eu estava me arrumando. Mas eu estou tão cansado. Acho que eu não vou, não. Desse jeito. Você acha, irmãos, que esse pensamento vinha de quem? Com certeza do inimigo. Com certeza do inimigo. Só que eu não posso mentir para os irmãos. Amém? Eu ia dizer o que para os irmãos? Estou cansado? Os irmãos, pastor, a gente também está cansado. Não é não?
E aí, quando eu pensei, estou cansado, não vou não hoje. Aí me veio outro pensamento, que eu não lembro qual foi. Eu disse, eu vou assim mesmo. Vou assim mesmo, é assim mesmo. No meio da viagem, irmãos, o cansaço foi embora. Eu nem precisei chegar lá. No meio da viagem, eu lembro como hoje, eu disse, rapaz, eu estou sentindo melhor. Nem estou mais cansado. E eu fiz o quê? Eu tenho certeza, irmãos, que foi o inimigo que botou aquele cansaço em mim naquela hora. Entendeu? Para eu desistir de ir para a igreja. Então, Deus fala para a gente, mas o inimigo também fala. E a gente precisa aprender a distinguir a voz. E eu gostaria que essa igreja, daqui para frente, nunca mais fosse a mesma. Amém? E isso é possível, se nós começarmos a ouvir mais a voz de Deus. Olha o que aconteceu. Vou contar pouquíssimas histórias para a gente entender, ficar muito claro. Eu estava morando numa casa aqui em Maracanaú, muito quente. Pense, aqui no Ceará já é quente, mas imagina uma casa quente. E aí, o dono vendeu a casa. E eu tive que sair. Só que eu tinha uns vizinhos, tinha lá, ainda estão lá. E eu gostaria de entregar um livro missionário para eles. Eu entreguei para um, mas tinha um do lado direito que eu não consegui nunca vê-lo, porque ele sempre estava fora. E o meu horário é diferente do deles. O meu horário de ficar em casa e estudar é de manhã. De tarde é para sair para visita e de noite para ir para a igreja. Então, quando é de noite, que está todo mundo chegando nas ruas, eu estou fora, estou nas igrejas. Então, quando eu chego, 11 horas, 10 horas, 9h30, né, às vezes, eles já estão lá dormindo e eu não vou falar, não vou fazer isso. Então, foram 8 meses sem falar com aquele vizinho lá. 8 meses. No dia que a gente estava saindo, faltavam 3 dias para a gente sair da casa. Eu estava estacionando meu carro aqui próximo, no terreno baldio que tinha lá do lado, entre a minha casa e a dele, e ele estava lá, lavando o carro. E eu, na mesma hora, comecei a conversar. Perguntei o nome, comecei a conversar. Foram 4 minutos de conversa. E quando eu entrei em casa para deixar a chave, veio um pensamento. Por que você não entrega o livro para ele? O livro que você comprou. Aí eu falei, é mesmo. Parecia que eu estava conversando com alguém, mas era só pensamento. É mesmo, vou entregar o livro. Mas no mesmo instante, irmãos, e aí eu pergunto para você, esse pensamento, vocês acham que veio de quem? De Deus, do inimigo ou de mim mesmo? O primeiro. Por que você não entrega o livro para ele? Espírito Santo falando, irmãos, querendo evangelizar o meu vizinho. E eu pensei, é mesmo. Isso aqui fui eu, é mesmo. Vamos lá, vou entregar o livro. Mas aí, no mesmo instante que eu estava entrando, tudo isso na cabeça, lá, todo mundo conversando, e eu lá, na minha cabeça. Não, mas isso é a primeira vez que você fala com ele. O que ele vai pensar de você, que você, primeira vez, já vai entregar no livro? E eu falei, é mesmo, primeira vez. O que você acha que veio esse pensamento? De onde veio esse pensamento? Que não era para entregar. O inimigo, não entrega não, é a primeira vez, depois você entrega. Aí veio outro pensamento, irmãos, e aí eu já estava conectado. Eu já estava, isso aqui negócio já é espiritual, é uma luta espiritual. Olha o pensamento, diz assim, você passou 8 meses sem ver esse homem. Agora você está se mudando. Quando é que você acha que vai vê-lo de novo? É agora a hora. E aí eu fui lá e entreguei, me senti em paz. Amém? Amigos, isso acontece ou não acontece com a gente? Com frequência, você está em sua casa e diz, fulano, entrega alguma coisa aí para essa pessoa, fala alguma coisa aí. Se a gente não ouve a voz do Espírito Santo, não obedece, ele vai falando e a gente não sabe mais nem quem foi que falou. Entendeu? A gente ouve o pensamento e diz, mas quem é que está falando? Ou vontade de fazer isso? Ah, não, depois eu faço isso. Faz o culto com seus filhos? Não, eu estou muito ocupado, que não sei o que, tá bom. Você vai perdendo a voz do Espírito.
o inimigo toma conta. Irmãos, para finalizar o culto dessa noite, eu queria fazer um apelo para você. Leia a Bíblia. Amém? Ore ao Senhor. O Espírito Santo, ele quer ser derramado por você, em cima de mim. Amém? O Espírito Santo quer ser derramado. Mas de acordo com o Espírito de profecia, o Espírito só será derramado à medida do desejo que a pessoa tem. À medida que a pessoa pede. Se você não pede, não vai receber. Se você não tem com quem usar, ele não vai estar com você. Deus quer fazer um trabalho grandioso nessa igreja. Nós cremos que essa pode ser a última geração. Amém? Uma geração de pessoas que serão como os apóstolos, pessoas comuns, pessoas simples, mas que com o poder do Espírito eles foram capacitados a serem missionários, a serem apóstolos. Eles eram simples, irmãos. É possível que nós aqui, alguns de vocês, tenham mais estudo do que alguns deles. Eles eram pescadores. Não tinham faculdade. Paulo era diferente. Paulo estudou muito mais. Paulo sabia muito mais. Mas os outros eram pescadores. E Deus os transformou. E eles saíam, irmãos, e faziam milagres, porque Deus permitiu. E eles falavam em línguas, porque era necessário para aquela época. Hoje, aqui no Brasil não é necessário, mas naquela época, naquele lugar era necessário, porque tinha gente de muitos lugares. E eu sei que alguns de vocês gostam de idiomas, e você sabe como é difícil você aprender um idioma. São anos de estudo. Mas com o poder de Deus, em 1 minuto, eles estavam falando outro idioma. Isso não é maravilhoso, irmãos? Com o Espírito Santo, Ellen White diz, lá na meditação em receber esse poder, nós temos todos os outros dons. Quem tem o Espírito, tem todos os outros. E ele vai capacitando cada um com a necessidade. E eu queria rogar ao Senhor, para que essa igreja, cada dia, possa pedir o Espírito Santo. E essa igreja ser fortalecida. E que nós possamos ouvir mais a voz de Deus. E obedecer à voz do Senhor. O desafio de hoje é você começar a prestar mais atenção. Ellen White pede para você escrever. Escreva. Você fez uma coisa errada, falou algo, machucou alguém. E você, mas por que eu falei aquilo? Veio uma vontade, mas tá bom, mas de quem é essa vontade? Você sabe que o cearense gosta de muita brincadeira, não é? De muita, né, de brincadeira. E eu aprendi muita coisa aqui com vocês. Eu só não fiz muito aqui porque é a segunda vez que estou aqui. Mas lá no meu distrito já brinco, porque já estou lá com eles há mais tempo. E às vezes dentro de casa, eu conversando com minha esposa, e faço a brincadeira, às vezes ela não gosta. Uma vez ela fez um açaí, ela não está assistindo não, ela não vai assistir não. Uma vez ela fez um açaí, e ficou tão bom o açaí, né? Ela disse, e aí, você gostou? Em vez de eu elogiar logo, claro, assim, foi muito bom. Eu falei assim, já dá para abrir uma loja de açaí. E já sei o nome, aí botei, o nome dela é Rayane, eu falei assim, Açaiane. Para mim isso foi demais. Mas ela não gostou. Ela não gostou. E aí o que aconteceu? Outro dia, ela fez outra coisa, eu inventei outras coisas. E eu falei, vou falar agora. Aí eu pensei assim, será que isso é bom? Será que isso é vontade de Deus? Não falei. Não falei. Então, olha, às vezes, até coisas engraçadas que você fala, para você pode ser, não tem nada de mal, mas para outra pessoa machucou. É ou não é? Porque a comunicação não é apenas o que você fala, é o que a pessoa entende. E eu já fiz algumas brincadeiras com algumas pessoas que eles odiaram a brincadeira.
Entenderam outra coisa. Vocês estão percebendo como é sério o negócio? E aí eu lembro de uma vez que eu estava entre amigos, e eu falei tanta coisa, irmãos, tanta coisa, que um colega disse assim: Josué, eu não sabia que você era assim, eu achava que você era mais sério. E aí, depois, lendo o livro Mensagens ao Jovem, Ellen White diz que às vezes o inimigo lhe dá essas brincadeiras para a gente, essas piadas, né? E você fala e a outra pessoa fica chateada. Naquele dia ali ninguém ficou chateado, mas eu vi que eu passei dos limites. Às vezes a gente não passa dos limites? Passa. Então Deus quer nos usar. Amém, irmãos? E você pode ser usado por Deus no momento e pode ser usado por um inimigo no outro. Lá em Mateus 16, e com isso eu finalizo, você tem uma história que você pode ler em sua casa. Jesus perguntou para os discípulos: olha, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. O Espírito do Pai que está nos céus. Aí Pedro ficou: Deus falou comigo. Só que Jesus continuou falando, disse assim: olha, eu vou morrer, vou ser crucificado. Aí Pedro: não, Senhor, o Senhor não vai não. E aí Jesus, já lá no versículo 22, 23, sai daqui, Satanás. Você não tem parte comigo. No mesmo capítulo, Deus falou com Pedro, irmãos. O Espírito Santo falou com Pedro, o apóstolo Pedro. E no mesmo momento, momentos depois, pouco tempo depois, Satanás falou com ele. E Jesus diz: quem está falando isso é Satanás, Pedro. Vocês percebem como é sério esse assunto? Nós podemos ser inspirados por Satanás. Nós podemos falar coisas que Satanás disse para a gente. Por que você acha que tem briga nas igrejas? Por que você acha que tem irmãos chateados com os outros? Outro dia eu estava numa comissão e um líder ia entregar todos os cargos. Estava bem aqui, sentado na porta. Eu vou entregar os cargos. Graças a Deus, eu estava no dia, irmãos. Eu estava no dia na igreja. E o que aconteceu? O Ministério Infantil tinha uma programação, era 13º sábado. Eles erraram o horário, trouxeram as crianças mais cedo, aí ficaram as crianças ali. E eu passando a lição geral. E aí eu disse: olha essas crianças logo aqui, só falei 20 minutos. E aí eu falei: quanto tempo eu tenho? O diretor disse: pode falar, pastor. Isso em frente de todo mundo. E aí, eu disse: tá bom, vou continuar falando. Aí, de repente, aquela música, faltam 5 minutos para a finalização da escola sabatina, passou, gente. Aí, eu disse: tem algum problema aqui. Aí alguém falou: as crianças estão lá fora, tem que terminar logo. A mulher do Ministério Infantil falou alguma coisa com ele que ele não gostou. E aí, irmãos, no outro dia ele queria entregar todos os cargos. Olha, coisa simples. Questão de horário, só que ele se sentiu desrespeitado. Se eu tivesse deixado as crianças no sol, eles também achariam que eu não tinha amor pelas crianças. E também não era justo deixar as crianças no sol. E imagine uma confusão, irmãos, por causa de 10 minutos. E eu comecei a falar, e graças a Deus, irmão, pastor, eu vou ficar nos cargos. Você percebe como o inimigo trabalha na nossa vida, sim ou não? É que são coisas pequenas. Aí está aqui um ancião, aí fala uma coisa, daqui a pouco o jovem não quer mais vir para a igreja. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me ajude a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, irmãos. E Deus quer falar com a gente. São tantas coisas que acontecem. Que Deus abençoe vocês. E que essa igreja possa ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé e cantar esse hino para a gente finalizar. O hino 157.
brilhar a luz e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, bem perto está, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar, receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto está, vem tua igreja aqui reavivar. Amém. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa noite aqui na tua casa. Muito obrigado porque a tua palavra é muito clara para conosco. O teu Santo Espírito está descendo sobre a terra. O teu Santo Espírito está descendo sobre a igreja. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, porção dobrada do teu Espírito. Que nós possamos te rogar, que nós possamos orar, que nós possamos estudar a tua palavra, que nós possamos obedecer à voz do teu Santo Espírito. Nós estamos numa guerra e às vezes, Senhor, nós caímos porque nós não damos ouvidos ao que o Senhor está falando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, limpe a nossa mente, limpe nosso coração, para que nós possamos ver ao Senhor e também ouvir a tua voz. Amém. Abençoa essa igreja, a liderança da igreja, o pastor da igreja, que o Senhor esteja à frente de tudo que seja feito aqui, que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe os pedidos que foram feitos aqui. Amém. Permanece com todos nós, traz-nos em paz para o culto de amanhã. Amém. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Para todos sempre. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Muito obrigado, pastor Josué. Josué, que Deus continue te abençoando. Não é? A mensagem foi poderosa. E amanhã vai ser... Irmãos, nós amanhã não teremos os pequenos grupos. Tá bom? Então, todos os nossos irmãos têm que estar aqui amanhã, tá? Reunidos, congregados aqui. Convide aqueles irmãos que vocês acham mais achegados. Digo para eles que o culto hoje foi uma benção, que eles perderam a metade do céu. Diga isso, foi maravilhoso. Tá? Então, irmãos, não esqueça, amanhã será maravilhoso. Amanhã é já sábado. Então, todos nós devemos vir à casa de Deus. Muito bem, né? Que Deus continue abençoando. Uma boa noite, que o pastor Josué estará na frente para despedir os irmãos. Deus abençoe a todos. Bom descanso, bom repouso.